do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vamos então para a meditação do Livro do Céu, da Serva de Deus Luísa Picarreta, volume 4, trecho 45, 5 de janeiro de 1901. A humanidade de Jesus foi feita expressamente para obedecer e destruir a desobediência. Olha que maravilha! A humanidade de nosso Senhor Jesus, ela foi feita para obedecer e destruir a desobediência, que é exatamente o pecado original, vem dessa desobediência, né? Quando o homem tirou os olhos de Deus, não obedeceu, né? Deus deu uma ordem expressa para Adão e para Eva. Não coma do fruto dessa árvore. E pronto. Uma coisa simples, né? Mas ele desobedeceu. Ele se deixou levar pela sua atração pela Eva, né? Amou mais a si mesmo e ela do que Deus. Desviou o seu olhar de Deus, esqueceu do amor do Criador, né? Então, desse ato, né, veio a decadência, né? A queda e a culpa original, né, desencadeou. Desde então, o homem passou a ser desobediente, né? Porque veio esse germe da culpa, da desobediência. E Jesus veio reparar todos nós, todas as criaturas, passado, presente e futuro, do primeiro até o último homem. E ele foi obedientíssimo a Deus em todas as coisas, para reparar todos os nós que o homem deu. Ele deu todos os sims para Deus, para o Pai. Então vamos ler, né? Luísa conforta a Jesus. Encontrando-me fora de mim mesma, vi o confessor que põe a intenção da crucificação. Eu temia submeter-me, mas Jesus me disse: que queres de mim? Eu não posso fazer mais que obedecer, porque minha humanidade foi feita expressamente para obedecer e destruir a desobediência. Então, Jesus se fez homem, homem Deus, por obediência ao Pai, que ele veio, tudo para fazer a vontade de Deus. E em nenhum momento, sei lá, você pode imaginar qualquer coisa, nenhuma respiração dele, né, foi em vão. Mas em tudo foi para a glória de Deus. Não teve um momento que ele não reparou. Desde o momento que ele veio, que ele nasceu, né? Ele já estava reparando ali no ventre. Estava dando para o Pai toda a glória, pedindo perdão e reparando todos nós, por todos os nossos pecados. Então ele veio não para fazer a própria vontade, a vontade humana, né? Ele veio para fazer a vontade de Deus, para a vontade do Pai. Então ele não veio por acaso. Eu vou para a terra porque eu quero estar lá com o povo, quero comer o que eles comem, fazer o que eles fazem, né? Eu quero viver isso também, tal, como se não tivesse nenhum objetivo, não. Tinha um propósito, né, de resgatar e de pagar, né, a nossa dívida enorme diante de Deus e conseguir de novo para nós a graça de viver na divina vontade. Então, ele tinha um para quê de pedir de novo o reino, tanto que ele fala: filha, a minha humanidade, eu já coloquei esse germe, né, para pedir o reino de volta, né? Então ele conquistou para nós essa graça. E além de conquistar essa graça para nós, né, a partir disso, então, ele escolheu a Luísa, né, como uma depositária para escrever o livro do céu, para a gente ter todo esse conhecimento da vontade divina. E nela depositou, né, ela foi depositária, terceiro fiat. Então,
Para que tudo isso pudesse concretizar, não podia acontecer para pessoas desobedientes. E nós não podíamos por nós mesmos pedir o perdão, né? Mas Jesus sim, porque ele era santo. E só um homem sendo Deus também poderia fazer isso. Então Jesus, sendo humano e divino, pôde reparar. Porque foi uma ofensa feita contra Deus, reparar a Deus, dar a Deus o que é de Deus. Se hoje, pela vontade divina, damos a Deus o que é de Deus, é por causa dele. É pelos méritos dele. Nós somos um nada, não temos nada. Tudo que oferecemos a Deus, ele mesmo é que nos dá. Então a gente oferece aquilo que ele nos dá e agradece as mãos dele, né? Que nos dá, que nos, que nos dá os seus dons, que dá o seu amor. E a gente aprendeu com quem fazer isso? Jesus. A sua humanidade ele nos ensinou a falar com Deus. Ele reparou todas e divinizou todas as nossas ações humanas. Então a gente hoje não tem desculpa para não amar e não obedecer, porque nós temos Jesus, né? Então, Jesus ele reparou tudo isso, né? Então, todos os nossos atos, ele ofereceu tudo, né? Ele todo o nosso trabalho, a nossa vida, nos ensinou com o seu exemplo, com o seu testemunho, como que é uma pessoa obediente, porque se a gente, o que que a desobediência causou, o que que é desobedecer, a consequência, hoje a gente olha pelas essas duas vertentes. A gente vê a consequência daquele mal, a gente vê a consequência da desobediência, né? A gente sentiu na própria pele, né? Todos nós pecamos e nós vimos e colhemos o fruto amargo do nosso erro e sentimos toda a dor que é, todo o peso que é. Mas a gente ainda sentiu pouco, né? Jesus é que sentiu todo o fardo das nossas culpas, porque ele, sendo inocente, assumiu a nossa culpa, para que hoje a gente tivesse a capacidade de lidar com isso e de pedir desculpas, né? De assumir também a nossa condição, de aceitar o perdão dele, senão a gente nunca poderia reconhecer, né? E ele vem dar o exemplo perfeito de como é o homem que é humano, mas que se espiritualiza, né? Ele vem dar para nós o exemplo pela vida dele, né? Para a gente mudar. Como agradar a Deus com nossos atos. Então ele nos mostrou. E a vida de Jesus toda foi reparação para Deus, em direção a Deus e em direção a nós, para conquistar a graça do perdão para nós e graças para que a gente possa viver na obediência, porque se não fosse pela oração de Jesus, a gente nem estaria aqui. Então ele veio para destruir toda a desobediência, todo esse germe ruim e colocar o germe divino. E estando tão unida comigo essa virtude, que em mim se pode dizer que a obediência é natureza, ou seja, ele mesmo a obediência. E o distintivo para mim mais querido e glorioso, tanto que se minha humanidade não tivesse isto como próprio, a aborreceria e jamais me haveria unido com ela. Então, queres tu desobedecer? A gente sabe no quanto que a obediência é importante para Jesus, a ponto de que na humanidade toda, né, dele, ele viveu na obediência. Ele só fez a vontade de Deus em tudo. Ele amou a obediência. Ele amou a obediência, mesmo em situações muito difíceis e complexas, porque ele já contou isso para nós, né? Que ele tinha no coração dele, tipo, duas reservas. Tipo assim, duas dores muito grandes, que era difícil para ele sentir elas. Que era a dor de perder Judas, um amigo dele, um discípulo dele, perder a alma dele, né? Que fala, não é perder de morte física, não, é perder de morte espiritual. É a dor de Judas, a dor que foi causada por causa disso, e a dor de ser traído, né? Entregue pelas mãos dos judeus. É que antes, né? Antes tinha aquilo, né? De que se fosse os romanos, né? Que tivesse feito isso, mas os judeus, né? O povo para qual ele veio, o povo da promessa, né? Que hoje tem uma eleição tão forte, uma unção sobre eles. E foi exatamente esse povo. Então, há duas dores, mas ele não abriu mão
em nada da vontade divina. Então, se eu falou assim, não, Deus também disse não para Jesus, não vai ter jeito. Com Judas vai ser desse jeito mesmo, não tem jeito. E sim, você vai ser entregue pelas mãos dos judeus. Eu vou permitir que seja por eles mesmo. Tudo é pela vontade divina, na verdade, né? Tudo é desígnio de Deus. Mas o povo, né, que estava sendo assim, instrumentos, né, se tornou o povo judeu. Isso foi muito difícil para Jesus. Muito difícil para Jesus. Muito. Vamos nos colocar no lugar dele, né? Se fosse você, né? Sendo traído pelos que você mais ama. Não vou falar entregue pela sua cidade, não, porque quase ninguém conhece a gente, né? Mas e se fosse a sua família que entregasse você em alguma situação e eles entregassem você para ir para o matadouro, para ir para a morte? E que aí depois você descobriu que a pessoa que deu o dinheiro para te pegarem, né? Foi, sei lá, o seu esposo, o seu filho. Não é difícil? Mas Jesus ama mais a obediência do que essa situação tão confusa e difícil. Ele amou a vontade divina em tudo. Então, por pior que foi, por mais difícil que foi, ele passou por tantas confusões, Jesus passou por tanta confusão, porque, pra vocês terem ideia, eu estava meditando isso ontem. Até abusar deles queriam abusar de Jesus, os soldados, até isso, abusar de Jesus. E eu fiquei até falando com Jesus, Jesus, para mim parece que a pior confusão que alguém pode passar é o abuso sexual, porque é algo que envolve a nossa intimidade, o nosso corpo. É muito sagrado, sei lá, é uma coisa assim muito, muito difícil de lidar. Falei assim, parece, Senhor, às vezes eu vejo reportagem de cristãos que são mortos, essas coisas, mas eu não fico assim, tão mexida com isso, porque eu sei que vai tudo pro céu mesmo. Mas quando eu vejo situações de pessoas abusadas, parece que dói dentro de mim, uma coisa mais forte. Ele falou assim, a gente não pode ter apego ao nosso corpo, em nada. Não só apego ao corpo no sentido de, tudo bem se alguém me perseguir, me matar, não só nesse sentido, mas até nas situações de dizer assim, isso eu não quero passar assim, não gostaria de passar por tais coisas. Ele falou assim, que a gente deve viver nesse nada, nesse desapego a nós mesmos, ao nosso corpo também, em todos os sentidos, né? Desse despojamento. E Jesus tinha esse despojamento total, né? Eles não assim, pegaram Jesus vamos dizer assim, e cortou ele em pedacinhos, mas se fizesse também, ele não se pouparia de nada. De tão obediente que ele era, mas ele também era obediente, tanto no sentido de que se o pai falasse assim, esse sofrimento você não vai ter, ele não teria. Ou então esse sofrimento você vai ter, ele teria. Então, ele era obediente nesses dois sentidos, entende? Tanto para muito quanto para pouco. Ou seja, não tinha um momento assim que era algo que ele saía dessa obediência a Deus para nos ensinar a ficar no nosso posto também. Esse posto em que a gente é nada, que Deus é tudo, então a gente vive recebendo tudo da mão de Deus e seguindo o fluxo da vontade divina, não a nossa vontade. Então a gente vai viver a nossa vida nessa obediência a Deus, sem se sentir alguma coisa ou sem também se sentir mal, ficar no mal. Não, o nada, que depende totalmente de Deus e que quando aí Deus dá a missão, você faz, você não sabe, pergunta, mas você sempre depende de Deus para te ajudar. Aí ele fala assim, para Luísa, questiona ela, né? Você quer desobedecer, então? Você quer, você me ama. Você quer viver só para mim. Aí eu tô te contando o que eu penso
como eu faço tal coisa. Eu estou te mostrando o jeito certo de pensar. O que é obediência? Eu estou te contando detalhes de como eu vivi essa obediência. Que era tanto, tanto na minha vida, tão uma constante na minha vida que era uma natureza minha. Era até natural eu obedecer. Não era só assim, eu estava condicionada a obedecer, não. Era minha natureza obedecer. De tão simplíssimo que eu era, puríssimo que eu era, manso que eu era, humilde, humildíssimo que eu era, simplíssimo, que a obediência era minha natureza. Então, se eu tinha isso como a minha natureza, um distintivo para mim, querido e glorioso, que eu não abria mão, aquilo que eu me abriu mão facinho, por causa de um momentinho ali, uma circunstância, né? Naquele momento prazerosa para ele esqueceu de Deus, que era o maior prazer, que deveria ser a maior glória, a maior felicidade dele. E ele se deixou levar rapidinho, ainda por cima não assumiu, não pediu perdão, né? Ainda se escondeu de mim, né? Se escondeu. Então, eu não me escondi da vontade de Deus em nenhum momento. Eu estava ali com prazer ainda, para fazer a vontade de Deus, ainda com prazer, né? Naquele momento, o homem quis o prazer de se obedecer a si. O que a sua carne pediu naquele momento, né? O fogo que se acendeu nele ali, né? Aquela nova chama, ele queria sentir aquilo, ele queria viver aquilo e se entregou àquela paixão. Mas eu não, eu não. Eu amava apaixonadamente obedecer ao meu pai para mostrar para vocês que nós devemos ter um amor apaixonado por obedecer a Deus. E encontrar nisso nosso distintivo também, a nossa glória, a nossa felicidade. Que se torna também para você natural. Agora você não quer, né? Ele fala, podes fazê-lo, mas o farás tu. Não eu. Se eu na minha vida, né, não abrir mão da obediência em nada, nunca, 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 nunca. E se você, uma criatura, eu habito em você, eu estou com você, eu estou te assumindo. Mas se você não quer assumir aquilo que eu assumi e tomei como natureza, então fará você essa desobediência, não eu. Aí ela fala, eu toda confusa ao ver um Deus tão obediente, disse. Porque é diferente, ela está vendo alguém que é o que fala. Jesus não fala assim, é importante obedecer e é algo não. Ele é a obediência em pessoa. Ele é o maior testemunho da obediência falando. Jesus está falando, a gente cala a boca. Então eu toda confusa ao ver um Deus tão obediente disse, também eu quero obedecer. Você vai se atrever a querer algo diferente do que Jesus quer? Já pensou? Às vezes a gente quer fazer uma coisa e Jesus fala, então fará você, não eu. Né? Já que você insiste em fazer algo que eu não estou querendo que você faça, então fará você, não eu. Misericórdia. Você vai ter coragem de dar um passo que ele não queira dar? Porque à medida que cresce o amor em nós, cresce esse temor também. Esse temor de não, que a gente não quer fazer algo que ele não queira. Não quer dar um passo, não quer estar onde ele não queira. Só quer fazer o que ele quer. E só dá o que ele quer também. Não quer fazer nada da nossa cabeça, quer andar na obediência. Então, e submeti-me a Jesus, que me participou das dores da cruz. Glória a Deus, né? A Luísa sempre era assim, né? Sempre. Depois disse. Cadê? Depois disse. Não, depois disso ele me transportou para fora de mim mesma e Jesus bendito me deu um beijo. E enquanto isso saiu um hálito amargo. E estava em atitude de querer derramar suas amarguras. E pode ser amargura até referente a esse assunto, né? Porque Jesus cerca a gente com as verdades, né? Então, certamente, quando Jesus derramou essa amargura na Luísa, pode ter a ver com essa situação aí também da desobediência. Afinal, ele está falando de algo que é muito valioso para ele e que a Luísa disse sim.
Tá bom, Senhor, eu também quero obedecer, mas muitos diz para Jesus, problema, se o Senhor obedeceu, eu não quero. Não, eu não quero obedecer, eu quero continuar pensando com meus botões. Não, não, eu não quero fazer isso que o Senhor está me pedindo, não. Não quero, 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 não quero. E a Luísa estava reparando por todos nós também, nossas vontades humanas. Quando ela fala, também eu quero obedecer, como se as nossas vontades humanas fizessem um eco. Também eu quero obedecer, porque naquele momento também ela reparou todas as nossas, toda a nossa vida que a gente, né, fez a nossa vontade humana, que disse que não queria obedecer. Depois disso, ele me transportou para fora de mim mesmo, né? Ele fala que deu um beijo nela. Aí mandou esse hálito amargo. Estava em atitude de querer derramar suas amarguras, mas não o fez, porque para fazê-lo queria que eu lhe pedisse. Eu imediatamente disse: quer alguma reparação? Vamos fazê-la juntos, assim minhas reparações junto às tuas terão seus efeitos, porque por mim só acredito que te desgostarão mais. Então, quer dizer, por nós a gente não pode, né? É com ele, é com a gente. É por ele, é recebendo tudo dele, pelos méritos dele, né? É os efeitos dele, né? Ou seja, pelos méritos dele. E se ele quiser, porque se não quiser, a gente não consegue. Então tomei a sua mão, que jorrava sangue, e beijando-a recitei a Laudaute Dominu com gentil. Eu falei, essas coisas não dá não. Glória ao Pátria. Jesus rezou uma parte e eu a outra, para reparar as tantas más obras que se fazem, colocando a intenção de louvá-lo tantas vezes, por quantas ofensas recebe pelas más obras. Como era comovedor ver Jesus orar. Depois fiz o mesmo, a outra mão, colocando a intenção de louvá-lo tantas vezes, por quantas ofensas recebe pelos pecados de ação. Em seguida os pés, com a intenção de louvar tantas vezes, por quantos passos maus e por tantos caminhos tortos percorridos, mesmo sob aspecto de piedade e santidade. Aí, ó, tá vendo? Então ela não reparou só os cafundó do Judas lá, né? Situações horrorosas de pecado, não. Pelos corredores que deveriam, né? Que tem aspecto de santidade, por esses caminhos também, dentro das igrejas, né? Ela também percorreu tudo isso. A última, o coração com a intenção de louvá-lo tantas vezes, por quantas vezes o coração humano não bate para Deus, não ama a Deus e não deseja a Deus. Meu amado Jesus parecia todo reconfortado com essas reparações feitas junto com ele. O interessante é que as reparações da Luísa só foram assim, bem aceitas, puderam, né, ser fundidas com Jesus, porque ela disse, tudo bem, se o Senhor obedece, eu também vou obedecer. Ela se colocou nesse posto, né, no divina vontade. Entende? A gente viver na obediência, a gente viver na vontade divina. Se a gente sai desse posto, agora enquanto a gente está nesse posto, né, de sempre se manter nesse nada, ele sendo o nosso tudo e a gente vivendo na vontade divina, aí sim, os nossos atos podem estar sendo unidos a Jesus. E a gente se torna também por graça o que ele é por natureza. Então, se por natureza ele é obedientíssimo, nós também nos tornamos. Porque nos tornamos como ele, semelhantes a ele. Aí ela fala que ofereceu essas reparações, mas não contente ainda, parecia que queria verter. E eu disse, Senhor, se queres verter, peço-te que o faças. E ele derramou suas amarguras e depois acrescentou, minha filha, quanto me ofendem os homens, mas virá o tempo em que os castigarei, de modo que sairão muitos vermes, homens vis e desprezíveis, que produzirão nuvens de mosquitos, pessoas de corpo minúsculo, e muito os oprimirão. Misericórdia. O que será isso, né? Pessoas de corpo minúsculo, né? Sabe aqueles negócios de que está falando? Então, que eu não vou nem tocar no assunto porque eu não sei.
negócio de ser híbrido, sei lá, umas coisas esquisitas, né? Que o homem fica fazendo coisas que Deus não aprova, né? Usando assim a inteligência deles pra perder tempo com coisas assim só pro ego deles mesmos, sabe? É que a minha filha, quanto me ofendem os homens, mas virá o tempo em que os castigarei de modo que sairão muitos vermes, homens vis e desprezíveis, que produzirão nuvens de mosquito, pessoas de corpo minúsculo, e muitos os oprimirão. Aí a gente pensa nessa nova ordem mundial, né? Nesse pessoal aí que fica aprontando, né? Fica aprontando, fica criando coisas para destruição em massa, né? Armas de guerra, tanta coisa, né? Que eles têm uma criatividade para fazer as coisas erradas, né? Mas ele fala que ele que vai permitir. Nada acontece, escapa da vontade divina, né? Tudo é permissão de Deus devido à soberba do homem. O homem não quer se render a Deus de jeito nenhum, né? Tá sempre obstinado. Então, depois sairá o Papa, meu Deus. E eu. E por que o Papa vai sair? E ele. Sairá para consolar os povos. Ah, tá. Achei que ia sair de ir embora. Sairá para consolar os povos, que oprimidos, cansados, abatidos, traídos por tantas falsidades, buscarão eles mesmos o porto da verdade. Olha, sairão eles mesmos para buscar o porto da verdade. Olha, vamos ver isso. E todos humilhados pedirão ao Santo Padre que vá no meio deles para libertá-los de tantos males e colocá-los no porto da salvação. Nossa, forte isso, né? Sairá para consolar os povos que oprimidos, cansados, abatidos, traídos por tantas falsidades. Traídos, né? O povo vai se sentir traído, né? Talvez até talvez não é só traído pelos governos, não, né? Traído até pela igreja, né? Por ver tanta ofensa lá também, né? Buscaram eles mesmos o porto da verdade. E todos humilhados pedirão ao Santo Padre que vá no meio deles para libertá-los de tantos males e colocá-los no porto da salvação. Ou pode ser que as pessoas que saem da igreja porque vê erro, aí tem aqueles que... Já tem até pessoas que fazendo isso, né? Fazem refúgio, vão embora e fala que não está mais em comunhão com o Papa não sabe de nada e fica dizendo muitas ofensas contra o Papa. Talvez depois sejam eles mesmo humilhados, né? Que vão pedir perdão, sei lá, que vão de novo, né? Querer ter essa comunhão com o Papa, pedir ajuda, reconhecer a pequenez. É muita coisa para se pensar desse trecho, assim, né? São profecias, a gente vê que está cada vez mais próximo, né? A gente vê as situações já, né? Isso aqui não é algo que não está acontecendo, já está acontecendo isso. E o Senhor, isto acontecerá depois das guerras que outras vezes tu dissestes, e ele sim. Então já passou a Primeira e a Segunda Guerra. E eu, como gostaria de antes que essas coisas aconteçam? Ele, então, para onde irei entreter-me? Ah, Senhor, há tantas boas almas com as quais podes entreter-te, que comparando-me eu com elas, ó, como a me vejo. Mas Jesus, não me dando atenção, desapareceu. E eu retornei a mim mesmo. É diferente, porque que é a alma que viva na divina vontade, é essas que vão consolar ele agora, só vai conseguir o consolo dessas. Então não tem muito. No caso lá só tinha Luísa. Então é muito sério, né? Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat, Jesus. Eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.